TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Bom, e aqui está a nossa conversa desta tarde. Aliás, não é uma conversa, isto é um monólogo, não é? Porque realmente conversa tem pouco, eu não vos deixo interferir. Isso fica para depois. Portanto, hoje vamos tentar esmiuçar um bocadinho e ver qual é efetivamente aquilo que o Espiritismo nos diz sobre este tema, a mediunidade em crianças e adolescentes. Este é um tema que sempre suscitou, obrigada Isabel, que sempre suscitou muitas questões e que sempre levantou muita curiosidade no meio espírita. Tanto é assim que Allan Kardec abordou o tema no Livro dos Médiuns, como vamos ver mais adiante. Mas, no entanto, temos que dizer que há pais que se deparam com a possível mediunidade dos seus filhos. Uns falam nas visões que os filhos tiveram dos espíritos. Outros falam de brincadeiras com amigos, ditos imaginários. E há ainda quem conte sobre contactos realizados com parentes já desencarnados. E se há pais que ficam preocupados com a maneira como devem abordar o assunto, há outros que não dão importância a estas manifestações. E a doutrina espírita, o que é que nos diz? A doutrina diz-nos que cada caso é um caso e que não devemos propor soluções que possam ser adotadas por todos, soluções generalizadas, não pode ser. No entanto, podemos sim, isso sim, podemos resumir algumas das bases do Espiritismo para esta questão. Apesar de não existir, não haver realmente uma idade específica para as manifestações mediúnicas, nós podemos perguntar-nos como é que então se deve agir perante uma criança que tem mediunidade espontânea. Então vamos ver o que é que a doutrina nos diz sobre o assunto. E, para começar, vamos saber, e mais uma vez recordar, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, tal como a de ver, de ouvir ou de falar. Isto está no Evangelho segundo o Espiritismo, como vocês podem ver ali, no capítulo 24.12. Segundo a doutrina espírita, todos os seres humanos têm a capacidade de se comunicar com os desencarnados. Todos nós, sem exceção. E também nos ensina uma coisa muito importante, que não é nenhum dom sobrenatural, nem nenhum privilégio, que é uma faculdade física que está ligada à glândula pineal e que fica no centro do cérebro e que capta o sinal do além, como se fosse uma onda magnética e converte-o em percepções. E nós, na verdade, falando de que todos nós, todos os seres humanos têm a capacidade de se comunicar com os desencarnados, isto significa que, como já foi dito anteriormente, e eu acho que todos já sabemos isto, que todos realmente a possuímos em maior ou menor grau. Porque todos nós, muitas e muitas vezes, temos manifestações desses rudimentos de uma futura mediunidade ostensiva, quando, por exemplo, falamos de telepatia, de comunicação. Eu recebo uma chamada de uma amiga minha e o que é que eu lhe digo? Olha, estava mesmo agora a pensar em ti e tu telefonas-me. O que é isto senão telepatia? Ela captou a minha onda mental e o que é que ela fez? Ela ligou-me, porque eu já me estava a ligar a ela. Portanto, todos temos rudimentos
de mediunidade. E, portanto, aquilo que aqui se diz, que não é nenhum sobrenatural, nem nenhum privilégio, é porque essa faculdade não depende das nossas condições morais. É uma condição apenas e só orgânica, que pode manifestar-se em qualquer fase da nossa vida, inclusivamente na infância. E o livro dos médiuns vai nos dizer que todas as pessoas que sentem, em qualquer grau, a influência dos espíritos são, por este facto, médiuns. Ana, João, abre-me aqui isto, que já estou com as luzes, já estou. Muito obrigada. São, por este facto, médiuns. Esta faculdade, portanto, é inerente ao homem e, por conseguinte, muito obrigada, não é um privilégio exclusivo. E, ele diz mais, são raras as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Já acabámos de falar exatamente disto. Agora, a doutrina espírita vem-nos dizer o quê? Ela vem especificar e vai dizer que se chamam médiuns às pessoas que apresentam a mediunidade num grau ou de uma maneira ostensiva, que toda a gente consegue ver e comprovar. Não só ver, como comprovar. E no ponto 231 deste mesmo livro, Kardec e os espíritos superiores vão nos dizer que estes médiuns, que são, digamos, médiuns involuntários, também chamados médiuns naturais, que podem surgir em todas as idades e, frequentemente, até entre crianças ainda pequenas. Portanto, há uma grande frequência de relatos ditos sobrenaturais na infância, devido ao facto do processo reencarnatório só se completar aos 7 anos. Até lá, a criança está ligada tanto ao mundo espiritual como ao mundo físico. E, por isso, é na infância, até aos 7 anos, que acontecem mais casos deste género. E muito, portanto, daquilo que as crianças, os pequeninos, dizem ou veem, não tem nada de fantasioso. É mesmo aquilo que elas estão a ver, a ouvir, e, portanto, ouvem e repetem muitas vezes. Mas isto, atenção, mas isto não significa que a criança seja médium. Isto vai ser só confirmado mais tarde, quando ela for mais velha, se realmente ela mostrar essa capacidade como médium ostensiva. Portanto, a criança pequenina pode efetivamente ver, ouvir e entabular uma conversa com alguém, com um espírito, e isso não significa que ela tem mediunidade, ela tem sensibilidade e ela está mais ligada ao mundo espiritual ainda do que ao mundo físico, porque é do mundo espiritual que ela veio e, portanto, os laços ainda não estão completamente ligados, apertados, os laços do perispírito com o corpo físico, e é por isso que só aos 7 anos é que a reencarnação se completa, é quando todos os laços que unem o perispírito ao corpo físico ficam definitivamente apertados. Não? E, portanto, como ainda estão mais laços, digamos assim, ela tem mais facilidade em aceder, podemos falar assim, aceder ao mundo espiritual. E nos livros, nos domínios da mediunidade e também na religião dos espíritos, os domínios da mediunidade, André Luiz, neste livro, pelo espírito Aulus, e
no Religião dos Espíritos, pelo nosso benfeitor Emmanuel, eles dizem então exatamente isto, que é por volta dos 7 anos de idade que se completam os mecanismos da reencarnação. E então, ela, a partir dessa idade, ela efetivamente já esquece totalmente, se não tiver mediunidade, ela vai esquecer totalmente e vai deixar de falar do assunto. Okay? Na Revista Espírita de fevereiro de 1865, Kardec publicou uma comunicação que foi recebida de um espírito protetor numa reunião realizada naquele que o Espiritismo considera como sendo o primeiro centro espírita que existiu, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por ele, então, no dia 1 de janeiro de 1858. E Kardec, então, publicou essa comunicação, e entre os vários pontos que são interessantes da mensagem, do texto, destaca-se a ideia de quê? De que, no período da infância, a ação do espírito reencarnado sobre a matéria ainda é pouco sensível, ou seja, que ele está mais virado para o mundo espiritual de onde veio do que para o mundo físico. Portanto, no Livro dos Espíritos, então, Kardec vai fazer várias perguntas à espiritualidade superior sobre este tema. E, entre elas, a resposta à pergunta 385 é muito elucidativa. A certa altura, a espiritualidade respondeu o seguinte a Kardec: não conheceis o segredo que escondem as crianças na sua inocência. Não sabeis o que são, nem o que foram, nem o que serão. As crianças são os seres que Deus envia a novas existências e dá-lhes todas as aparências da inocência. Mesmo que se trate de uma criança com más tendências, as suas más ações estão cobertas pela túnica da inocência. E, para rematar, a espiritualidade superior ainda disse mais: a fragilidade da pouca idade torna-os flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência dos que devem fazê-los progredir, ou seja, em princípio, os pais, não é? Ou os tutores na falta de pais. É então, continuam eles, que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas tendências. Este é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada da qual terão que responder. Isto é muito importante. Eu não sublinhei, mas devia ter sublinhado. Missão sagrada da qual terão os pais que responder. Ok? Para os que têm filhos de pouca idade, é bom que fixem esta frase. É preciso saber educar os próprios filhos. E eles vão continuar a dizer-nos várias coisas, dos quais nós vamos resumimos aqui. Na fase infantil, o aparecimento da mediunidade é quase sempre tão natural como as outras aprendizagens que vão acontecendo em todas as etapas do desenvolvimento da criança. As ocorrências tendem a intensificar-se quando a criança aprende a falar. As manifestações mais comuns são a visão e a audição e podem acontecer ao mesmo tempo, diremos até que é o mais habitual, é verem e ouvirem. E na maior parte das vezes a criança não tem medo nenhum e até não compreende porque é que os pais não conseguem ver o que ela está a ver. Como ainda não compreende o conceito do que é a morte, entre aspas, encara
Tudo isto com imensa naturalidade. E adora, a maior parte das vezes, a companhia desses espíritos, normalmente crianças como ela, não é? Na infância, então, as interações costumam ser positivas. Por exemplo, é comum os bebés rirem sozinhos, a olharem para o nada, dizemos nós. Na verdade, muitas vezes elas podem estar a ver amigos de vidas passadas ou até o seu espírito protetor. Também são habituais as visitas de parentes falecidos ou de amigos espirituais que assumem até uma aparência, uma fisionomia infantil para estarem ao pé deles. E já foram feitos estudos sobre este assunto e foi comprovado que entre 15% a 30% das crianças entre os 2 anos e meio e os 6 ou 7 anos, todos estes 15% a 30% têm companheiros imaginários, dizemos nós, entre aspas, porque podem ser imaginários ou não. A maior parte não são imaginários. Eles estão mesmo, as crianças estão mesmo a ver o mundo espiritual. Eles aparecem então mais ou menos nesta fase, a partir dos 2 anos e meio de idade, e deixam de aparecer quando ela vai para a escola. Dizemos ainda então que as aparições de espíritos ignorantes são raras nesta fase. Quando as crianças os veem, na maior parte das vezes não são senão espíritos sofredores que habitam ou que habitaram o mesmo local em que elas se encontram. Mesmo que não queiram causar nenhum mal, podem provocar-lhes medo e pode haver também os que queiram assustá-las para castigarem alguém da família devido a alguma dívida do passado que esse adulto tenha para com esse espírito. E vejamos também o Richard Simonetti, esse grande espírita que sempre foi muito amigo desta casa e de quem nós sempre gostamos muito, tanto que continuamos a publicar na nossa revista artigos dele. Tem um livro chamado O Plano B, em que ele fala, a certa altura, sobre a mediunidade em crianças. E ele vai dizer o seguinte: até aos 7 anos, antes de que se complete o processo reencarnatório, o espírito conserva algumas percepções espirituais e pode ter experiências de contacto com o além, aqui fui eu que sublinhei, sem que seja propriamente médium. Como eu já vos disse, isso só mais tarde é que se vai corroborar ou não, através da manifestação da mediunidade ostensiva, sim, já como adolescente, por exemplo. E esta sensibilidade, diz ele, tende a desaparecer e vai ressurgir na adolescência, como eu vos estava a dizer, se ela realmente tiver mediunidade. É porque na mesma pergunta que eu já vos falei há pouco do Livro dos Espíritos, a 385, a espiritualidade também vai dizer a certa altura a Kardec que na adolescência o espírito retoma a natureza que lhe é própria e mostra-se tal qual era. E, por sua vez, outro grande escritor espírita que desencarnou há poucos anos relativamente, Hermínio Correia Miranda, no seu livro Nossos Filhos são Espíritos, que eu recomendo vivamente, mas muito vivamente mesmo, àqueles que são pais de crianças, enfim, até esta idade ou um pouco mais velhos, todos os pais deviam ler este livro, Nossos Filhos são Espíritos. Ele também, o Hermínio Miranda, também nos vai dizer o seguinte: não é sempre que tais faculdades em crianças têm o desdobramento previsto nesta ou naquela forma de mediunidade. Nem todas as pessoas dotadas de faculdades mediúnicas
têm necessariamente tarefas específicas neste campo, ou seja, nem sempre estão programadas para o exercício ativo e pleno no intercâmbio regular entre os espíritos e as pessoas encarnadas. Muitas vezes, os fenómenos mediúnicos com crianças perturbam mais os pais do que a elas próprias. Por falta de informação, os pais ficam preocupados a suporem que o filho ou que a filha seja portador de algum problema psiquiátrico. Mas não. Quando a criança não é compreendida pelos pais e é considerada perturbada ou vítima do demónio, a situação pode, efetivamente, aí pode-se complicar, trazendo desequilíbrios psicológicos e emocionais. E muitas crianças só voltam a ter uma vida normal quando passam a frequentar um centro espírita onde recebem os benefícios do passe e da evangelização infanto-juvenil e em casa, é muito importante, em casa, o culto do Evangelho no lar. Eu gostava de saber, e no fim podemos ver isso, se todos os que aqui se encontram fazem o Evangelho no lar. Eu gostava de saber. Não quer dizer que me digam, mas eu gostava de saber, porque é um instrumento importantíssimo para nós, já não é só para os nossos filhos, é também para nós, para o ambiente espiritual da nossa casa. E até vos digo mais, quando nós fazemos o Evangelho no lar, a luz que se desprende daquilo que estamos a fazer naquele momento não se espalha só pela nossa casa. Ele espalha-se pelo prédio inteiro. Pensem nisso. Podem estar a ajudar muita gente do vosso condomínio por fazerem o Evangelho no lar. Além de se estarem a ajudar a vós próprios e ao vosso núcleo familiar. Mas pronto, é só um conselho de amiga. No livro dos médiuns, no capítulo 18, ponto 221, que tem muitas alíneas, porque no livro dos médiuns, aqueles que o leram já sabem que ele tem vários pontos, não é? 400 e tal, e depois muitos deles têm subpontos, vamos dizer assim, alíneas, e que podem chegar às 20 e tantas. Porque Kardec era muito seguro em tudo e queria saber tudo nos mais mínimos pormenores. Então, neste ponto 221 e na linha sexta, Kardec perguntou: há inconveniente em desenvolver-se a mediunidade das crianças? E a resposta: certamente, e defendo mesmo que é muito perigoso, uma vez que esses mesmos organismos, frágeis e delicados, seriam assim muito abalados e a sua jovem imaginação demasiado sobrescitada. Os pais sensatos afastá-las-ão dessas ideias, ou pelo menos não lhes falarão senão do ponto de vista das consequências morais. E neste mesmo ponto, agora na linha seguinte, ele vai perguntar: no entanto, há crianças que são médiuns naturais, tanto de efeitos físicos, como de escrita e até de visões. Isto tem o mesmo inconveniente? E a resposta: não. Quando a faculdade é espontânea numa criança, é porque ela está na sua natureza e a sua constituição presta-se a isso. Não se passa o mesmo quando é provocada e sobrescitada. Notai que a criança que tem visões geralmente fica pouco impressionada com elas
Isto é uma coisa absolutamente natural, a que ela dá muito pouca atenção e de que muitas vezes se esquece. Nesta pergunta, na resposta que a espiritualidade dá a esta pergunta, vamos ver aqui o que ele diz. A faculdade é espontânea numa criança porque está na sua natureza e a sua constituição presta-se a isso. É o perispírito desse espírito, que agora ainda é criança, que já vem preparado para que ela manifeste mais tarde ou mais cedo a mediunidade. É isto que a espiritualidade se está a referir quando diz exatamente isto. A sua constituição presta-se a isto e está na sua natureza, está no seu organismo perispiritual. Veio com ela porque é a missão que ela tem. Ok? No mesmo 221, agora na linha 8, eu trouxe-vos 3 alíneas deste mesmo ponto, diz assim: qual é a idade em que, sem inconvenientes, a pessoa se pode dedicar à mediunidade? E eles vão dizer: não há uma idade precisa, depende totalmente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem ela afetará menos do que certas pessoas adultas. Refiro-me à mediunidade em geral, mas a que se aplica aos efeitos físicos é mais fatigante corporalmente. A escrita tem outro inconveniente que se prende com a inexperiência da criança, no caso de se querer ocupar dela sozinha e fazer disso uma brincadeira. Mas há ainda uma outra pergunta que deve ser feita e que é esta: como é que se sabe se a criança é realmente médium ou se o que ela conta é fruto da sua imaginação? E para isso vamos socorrer-nos do Richard Simonetti, que vai dizer o seguinte: em princípio, é difícil definir. O melhor é não interferir, tratando com naturalidade a criança. A tendência é o fenómeno desaparecer, quer porque a criança se desinteressou em relação ao amigo imaginário, quer porque perdeu o contacto com ele a partir da consolidação reencarnatória, ou seja, a partir dos 6, 7 anos de idade. Infelizmente, como o Richard Simonetti nos diz, não há realmente um aspecto-chave que distinga a mediunidade daquilo que é a imaginação da criança. Mas há sim, podemos sempre observar o comportamento dessa criança e isso vai ajudar os pais a distinguirem uma coisa da outra. Por exemplo, se ela começar a descrever ou a mencionar pessoas desencarnadas com imensos pormenores, isso pode ser sinal de mediunidade. Embora os pais devam saber que, voltamos a repetir, que a mediunidade infantil não é garantia de que o filho, no dia da manhã, se vá tornar médium. Mas, como em tudo, há casos e casos. E não podemos deixar, neste momento, de mencionar o nosso amado Chico, que ali se encontra e que, desde os 5 anos de idade, conversava com a mãe desencarnada. E temos também a grande, a enorme médium, a Ivone do Amaral Pereira, que também manifestou a mediunidade em criança. Aos 4 anos ela já falava com os espíritos. No entanto, voltamos a repetir, é preciso terem-se certos cuidados em relação à mediunidade infantil. E trazemos algumas.
Nunca estimular a criança a desenvolver a mediunidade ou então a valorizar excessivamente o fenómeno, dizendo-lhe que é uma privilegiada e que tem uma grande missão. Por outro lado, não ridicularizar a criança ou dizer que ela é mentirosa. Não mostrar medo, porque isso pode deixá-la insegura. E, além disso, trazê-la à casa espírita para ela integrar a evangelização infantil. Ou seja, é preciso sempre o quê? Haver equilíbrio. Se os pais acusarem a criança de mentir, ela pode começar a negar a mediunidade que efetivamente ela tem. Mas, por outro lado, os pais também não devem incentivar a faculdade para que a criança não se sinta forçada, obrigada a inventar relatos de contactos só para agradar aos pais. Portanto, isto para vos dizer que a mediunidade em crianças deve ser respeitada de acordo com a sua manifestação. Se ela é espontânea, é então sinal de uma predisposição natural e deve ser, sim, observada com muito cuidado. Vamos também dizer, porque há aí sítios, pronto, e até escritos na net por todo lado, que a doutrina espírita deve proibir a mediunidade em crianças. Mas isso não está em nenhum das obras básicas, nem em nenhuma das obras de André Luiz, nem de Emanuel, nem do irmão X, etc., não está escrito em lado nenhum que a doutrina espírita deve proibir a mediunidade em crianças. Logo, não há nenhuma proibição. Agora, o que deve haver, e isso a doutrina espírita recomenda, é discernimento e também um acompanhamento com critério e que esteja de acordo com aquilo que a espiritualidade disse há pouco aqui que nós dissemos. É preciso que esteja de acordo com o grau de amadurecimento emocional e moral dessa criança. Ok? Vamos agora ir um pouco para os adolescentes. E com eles podemos perguntar-nos, neste livro Somos Todos Médiuns, se há uma idade determinada para o exercício da mediunidade. Este livro é do Carlos Bacelli, como vocês veem aí, e também do Dr. Odilon Fernandes. E ele vai dizer, o livro é dele, portanto, e portanto ele vai dizer-nos que essa idade é a idade da responsabilidade que varia de indivíduo para indivíduo, obviamente. Então, voltaram a perguntar, existe uma idade determinada para o exercício da mediunidade? E ele volta a dizer, não existe uma fórmula específica para que o jovem se prepare para o exercício da mediunidade. A iniciação mediúnica deve acontecer da maneira mais natural possível, mas é meu, não é? Dentro do estudo, do trabalho, da disciplina, do interesse e da perseverança. Porque diz ele que o desenvolvimento mediúnico é tarefa para o dia a dia. Ou seja, ao ser uma faculdade natural, porque o perispírito foi preparado para que essa faculdade se desenvolva, apareça, ela vai surgir na época que foi definida no planeamento reencarnatório da pessoa. E as crianças, nós sabemos que a possuem, digamos assim, à flor da pele, se quisermos, porque, já dissemos porquê, não é? Porque elas estão mais ligadas ao mundo espiritual do que ao mundo físico até aos 6, 7 anos. Mas ela, ao crescer, ao ir para a escola, ela vai desligar-se cada vez mais do mundo espiritual,
porque se estão a apertar os laços que unem o corpo espiritual, o perispírito, ao corpo físico, passando então ela a envolver-se com o que acontece à sua volta, no mundo físico, e por isso as manifestações mediúnicas vão começar a diminuir. E se assim for, está-se a fechar o primeiro ciclo mediúnico. Neste caso, vai-se considerar que a criança não tem mediunidade e até os pais e o resto das pessoas podem dizer que ela foi só uma fase de imaginação infantil. E o segundo ciclo mediúnico começa, então, a partir dos 12, 13 anos, portanto, na adolescência. Quanto ao terceiro ciclo, são 4. Quanto ao terceiro ciclo, acontece então quando? Quando o adolescente passa a ser um jovem adulto, portanto, entre os 18 e os 25 anos. E há ainda este quarto ciclo, de que acabo de vos falar, em que a mediunidade só aparece na velhice ou então na sua aproximação. Isto são os 4 ciclos mediúnicos. Mas agora vamos voltar à adolescência, que é aquilo que nos está a ocupar neste momento. Nesta idade, o corpo já amadureceu o suficiente para que as manifestações mediúnicas se tornem mais intensas e positivas. É a altura própria, então, para dar a este jovem, informações mais precisas sobre o processo do aparecimento da mediunidade, mas sem forçar. E eu sublinhei, sem forçar. O passe, a prece e o estudo são os meios que a doutrina tem para a ajudar. Portanto, é agora sim, na adolescência, que a mediunidade pode apresentar-se em grande força. E se assim for, ela realmente precisa de ser educada convenientemente para poder ser controlada e poder ser ao mesmo tempo produtiva. Cá está, através do passe, da prece e do estudo. O estudo vai ser fundamental. E nós temos vários exemplos que vos trazemos aqui de adolescentes que foram convidados até para atividades até missionárias através da mediunidade. Vamos ver. Olhem, Joana d'Arc, com 14 anos, manteve longos diálogos com os espíritos que diziam ser São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida, santas da Igreja Católica, que a induziram a comandar o desorganizado exército francês para lutar contra os ingleses. Lúcia, Francisco e Jacinta, de 10, 9 e 7 anos, respectivamente, que em Fátima, em 1917, faltou-me por aí, contactaram e falaram com um espírito que se apresentou como uma senhora mais brilhante do que o sol, segundo eles disseram, o testemunho deles. Temos também Bernadette Soubirous, de 14 anos, em Lourdes, França, teve 18 encontros com uma entidade luminosa que, segundo ela, era Maria de Nazaré. Kate e Margaret Fox, com 11 e 14 anos, respectivamente, em 31 de março de 1848, em Hydesville, no estado de Nova Iorque, inauguraram a nova era da comunicação com os espíritos, com a conversa, através de pancadas, que mantiveram com o espírito de Charles Rosma, assassinado na casa onde elas agora viviam. Temos ainda Florence Cook, de 14 anos, com Sir William Crookes, em Londres, produziu manifestações de ectoplasmia, nas quais se apresentava materializado o espírito Katie King, ou seja, para ficar mais claro, a Florence Cook era médium de efeitos físicos. Não?
E também o Daniel Douglas Hume também era médium de efeitos físicos, desde os 10 anos, foi investigado por vários cientistas que autenticaram as suas faculdades mediúnicas. E um dado que é frequentemente esquecido ou ignorado é que grande parte das manifestações que deram origem à doutrina espírita aconteceu por meio também de jovens médiuns, que não só foram veículo tanto de fenómenos físicos como de fenómenos inteligentes, que impressionaram imenso Kardec pela seriedade e pela clareza das comunicações. E temos, então, a Julie Baudin, de 14 anos, e a Caroline Baudin, de 16, as duas irmãs, que foram as duas principais médiuns que contribuíram diretamente para as primeiras observações organizadas, marcando o início da doutrina espírita. Ou seja, foram as principais médiuns que escreveram o livro dos espíritos. Além delas, temos também a Ruth Céline Jaffé, de 18 anos. Ela era médium psicógrafa inconsciente, que naquela altura Kardec chamava-lhes sonâmbulos. E ela participava, psicógrafa, portanto, de escrita, não é? E então ela participava nas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que eu há bocado já mencionei, que é considerado, como vos disse, o primeiro centro espírita que existiu, tendo então ela recebido também muitas instruções que mais tarde fizeram parte das bases também da doutrina espírita. Então, eu trouxe-vos todos estes exemplos para vocês ficarem com uma noção muito clara de que, tanto na adolescência como nos primeiros anos da juventude, não há qualquer impedimento natural para o exercício da mediunidade. Representam, isso sim, fases importantes do espírito e, como tal, requerem orientação. Portanto, as reuniões de estudo voltadas para a integração dos adolescentes na vida são um importante fator de esclarecimento e de desmistificação das nossas relações com os espíritos. E há adolescentes que se integram rapidamente na nova situação e que se preparam seriamente para a atividade mediúnica, como as meninas Baudin e a Ruth Céline Jaffé, etc. E muitos outros, o Daniel Hume, a Florence Cook, etc. E há outros, por outro lado, que estão a rejeitar a mediunidade, porque a associam a muitas renúncias e rejeitam as diretrizes espirituais que estão instaladas nas suas consequências, o que vai criar-lhes desvios e perturbações que mais tarde lhes vão trazer consequências. Já pareço um pequeno à parte para todos, já pareço a Noémia, vou andar mais depressa. Então, neste período é preciso ampliar-lhes a visão da vida sob a luz da doutrina espírita. É preciso estimulá-los a fazerem escolhas adequadas, mostrando-lhes que há renúncias que são necessárias, principalmente as que se relacionam com eles próprios. Mas é muito importante isto que eu pus a seguir. E o exemplo que os pais lhes possam dar influem mais nas suas opções do que todos os ensinos e conselhos que se lhes possa dar. Como nós dizemos, sempre a doutrina espírita nos ensina o que nós temos que fazer, não é falar, é agir. E, portanto, o exemplo é o melhor dessas ações, não é? O adolescente, portanto, deve enfrentar os desafios da mediunidade com a mesma naturalidade com que enfrenta as restantes ocorrências deste período de transição,
trabalhando no seu íntimo para crescer moral e espiritualmente, tornando assim a vida mais digna de ser vivida e com um significado mais profundo, que é o da eternidade do seu ser. Quanto mais depressa o adolescente receber esclarecimentos sobre a realidade espiritual da qual faz parte, mais depressa se vai tornar apto a trabalhar com Jesus, o que não implica excluir-se das vivências do mundo. Significa estar no mundo sem ser do mundo. Daí a mediunidade basear-se sim na vida social, que estabelece a convivência, mas que exige atitudes diferentes, dando a possibilidade de se crescer moral e espiritualmente e que vão tornar os espíritos que hoje são crianças ou adolescentes em homens de bem, que vão construir esse mundo melhor que todos desejamos. Portanto, os pais que se deparem com o facto de que os seus filhos são médios adolescentes devem incentivá-los a estudarem tanto a codificação como os livros evangélico-doutrinários através da participação na evangelização, pois aí é que eles vão compreender qual é o caminho que devem seguir para se tornarem bons instrumentos no intercâmbio com o plano espiritual, onde irão obter muitos amigos espirituais. Mas é fundamental avisá-los de que é essencial tornarem-se humildes, empenharem-se no trabalho do bem e praticarem constantemente a reforma íntima, ou seja, a sua renovação espiritual, combaterem o seu lado negativo, combaterem o homem velho, que se costuma dizer, não é? Que é tudo o que são os nossos vícios, as nossas tendências menos boas, vamos dizer assim, a maledicência, o ciúme, a inveja. E vou-me ficar por aqui porque vocês sabem o que eu quero dizer. O adolescente em que a mediunidade apareceu e que se dispõe a começar a exercê-la, deve ter consciência da importância e do significado desta faculdade. E é por isso que os seus amigos espirituais vão estar com ele, encorajando-o a ser bondoso e a servir, estudar e avaliar. E vamos acabar, então, com o que nos diz o benfeitor Emmanuel no fim do capítulo 11 do seu livro Mediunidade e Sintonia. Todos os aprendizes da fé podem converter-se em médiuns da caridade, através da qual opera o Espírito de Jesus de 1000 modos diferentes. E agora o conselho. Ampara os teus semelhantes e encontrarás a melhor fórmula para o teu seguro desenvolvimento psíquico, isto é, desenvolvimento espiritual e mediúnico. E no capítulo seguinte, no 12, ele vai dizer: o médium, para servir a Jesus de modo positivo e eficiente, precisa de afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à própria melhoria, a fim de que se faça filtro de luz e paz, elevação e engrandecimento para a vida e para o caminho das criaturas. Jesus é o nosso divino Mestre. Eduquemo-nos com ele, a fim de que possamos realmente educar. E muito obrigada pela vossa paciência, muita paz. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. E nunca é demais levarmos connosco que, se tivermos uma criança em casa com estas características, devemos fazer oração com ela, devemos preocupar-nos com o seu caminho espiritual,
e com o seu percurso na casa espírita pela evangelização, porque só assim ela vai poder harmonizar-se. Ela precisa de se harmonizar com o mundo espiritual. Uma vez que é contraproducente, como a Rosarinho nos disse, antes dos 18 anos, fazer qualquer coisa pelo desenvolvimento mediúnico de um jovem. Então, vamos lembrar que temos sempre receitas. Eu só falei do estudo e só falei e da prece, mas depois temos o passe. O passe também é fundamental. E são esses 3 tratamentos, porque eles são tratamentos que levam a criança a harmonizar-se. E depois, claro, como a Rosarinho fica à espera ali que lhe digam quantos fazem o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é algo que todos nós que o fazemos sabemos que se tivermos uma semana que falharmos, ai como nós sabemos o que aquilo custa. Então nós temos maneiras de também nos protegermos através do Evangelho no lar. É um medicamento extraordinário e que, como a Rosarinho disse, transcende a nossa casa. Vai muito para além da nossa casa. Vamos agora então para a nossa prece. Vamos agradecer a Jesus, mentalizar a sua imagem, ou então visualizá-la, pois ela é poderosa para elevar o nosso pensamento e a nossa vibração e irmos na sua direção. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos profundamente gratos pela oportunidade de virmos ao vosso encontro, pela oportunidade, Senhor, de bebermos as palavras do vosso Evangelho, de suavizarmos as nossas dificuldades com as bênçãos que estão a ser derramadas sobre todos nós. Agradecemos as lições da tarde, agradecemos as bênçãos de cada dia, as alegrias e as dificuldades, pois todas elas nos aprimoram e que possamos, com cada uma, aproveitar para sairmos desta encarnação melhor do que nela entramos. Ajudai-nos a burilar o nosso coração. Ajudai-nos a ultrapassar as nossas dificuldades. Que aprendamos, Senhor, a trazer-vos conosco no nosso coração e na nossa mente. Que aprendamos, Mestre, pouco a pouco, a levantarmo-nos quando caímos, mas a seguir sempre convosco. Abençoai este mundo lá fora, abençoai os 2 planos da vida e sede conosco, Mestre, hoje e sempre. E que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.